Fala pessoal, tudo bem? Marcílio da Bay Travel aqui e hoje eu estou num lugar muito especial. Eu estou no Muro das Lamentações ou no Muro Ocidental, como eles chamam aqui, The Western Wall. O Muro das Lamentações foi o que sobrou do grande templo que primeiro foi erguido aqui por Salomão, depois foi reconstruído por Herodes. No ano 70, o general Tito ele invade Jerusalém por causa das rebeliões, ele reprime bastante os judeus, matando muitas pessoas aqui, incendiando a cidade e destruindo o templo que ficava aqui atrás. Esse muro aqui era o muro de arrimo, o muro de sustentação do templo. Atrás aqui desse muro, você tem aquela famosa cúpula dourada, e que é hoje uma mesquita, e ali também tem uma outra mesquita chamada Al-Aqsa, e ali também fica o lugar onde se crê que Abraão trouxe Isaac para ser sacrificado. O pico do Monte Moriá, hoje um local que está sobre o domínio árabe, e essa parte aqui que eu estou, ela está sobre o domínio judeu. Por isso que os judeus eles vêm para cá para orar pela reconstrução do templo. O templo que foi... Opa, a minha equipa caiu. O templo que foi o templo de Salomão, que agora é simplesmente um muro que eles chamam Muro das Lamentações, porque eles lamentam que o templo não esteja mais reconstruído. Bom, como você viu, minha equipa caiu porque aqui nessa parte do muro nós sempre usamos algo sobre a cabeça. Eles não vão importar agora que eu estou filmando, mas é muito comum, você vai ver aqui atrás de mim, primeiro os mais religiosos usando o neftelim, usando aquelas tradicionais vestes judaicas, e aqueles menos religiosos pelo menos com a cabeça coberta, porque eles creem nesse simbolismo de que Deus está acima e eles estão abaixo. Como cristãos, nós não entendemos que rituais ou qualquer tipo de cerimonialismo nos levam a Deus. A verdade, eu só coloco esse kippah por respeito, por educação, mas a gente não crê nisso. Então, mas a gente crê sim, que aqui foi o local onde houve a grande manifestação de Deus, onde Salomão ergueu o templo, onde a cortina foi rasgada quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, e nós cremos que este é o lugar. E há um processo de reconstrução do templo, aqui próximo ao museu, chamado Museu do Terceiro Templo, e nesse Museu do Terceiro Templo eles têm se dedicado a reproduzir as peças que eram os utensílios do antigo templo de Salomão, depois templo que foi erguido por Herodes. Uma curiosidade importante é que aqui embaixo, onde eu estou, fica uma série de túneis que nos remetem à cidade antiga. A gente sabe que este local foi destruído pelo menos 3 vezes, e a gente sabe que Jerusalém foi conquistada e destruída várias vezes. Então, eu estou muito acima do que era a cidade antiga. Jesus nunca andou nesse nível aqui, Jesus andou no nível abaixo. E para isso, eu aperto aqui uma entrada de túneis, a gente paga o ingresso, entra lá, e é muito interessante porque nós vamos ver vários lugares que eram os locais no nível onde Jesus andou. Eles estão aqui embaixo de mim. E aqui embaixo tem um local que é repleto de pessoas que toda hora estão orando, É um local que fica mais para lá, é um local que fica por baixo, um pouco mais depois desse muro, que é o mais próximo local dos Santos dos Santos. Então até hoje os judeus fazem orações nesse lugar, Eles oram nesse local onde está mais próximo dos Santos, e oram aqui no muro, pedindo que o Messias venha e faça então a retomada dessa área e traga para eles de volta o templo para eles adorarem. A gente sabe que isso vai acontecer, isso é uma profecia bíblica,
assim como aconteceu a reconstrução do Estado de Israel. No ano 70, Tito, ele destrói o templo, ele mata muitas pessoas, muitos que estavam na insurgência. Depois desse período, em 135, né, depois de Cristo, o imperador Adriano, ele expulsa os judeus daqui e rebatiza essa terra com o nome de Palestina. E aí nós temos então uma profecia de que os judeus seriam expelidos dessa terra, de que eles seriam colocados para fora, mas de que num tempo dos últimos dias eles estariam de volta aqui e Israel ressurgiria, né? Como uma flor surge no meio do deserto. Então a gente está hoje aqui em Israel porque essa palavra se cumpriu 1813 anos depois. Em 135 eles foram expulsos, em 1948 ressurge então Israel como única democracia, como país livre de religião e tudo mais. É uma flor que realmente floresceu no meio do deserto. E uma coisa interessante que o profeta Zacarias disse que Jerusalém seria um cálice de tontear o mundo. Então olha só que interessante, porque hoje um terço das resoluções da ONU são sobre Israel, né? Então esse país, esse lugar tão pequeno, tão insignificante no meio do Oriente Médio, é sem dúvida nenhuma um dos países mais conhecidos do mundo. E qualquer conflito, qualquer coisa que aconteça aqui, reverbera no mundo inteiro. Por quê? Porque há um cumprimento, há uma palavra, há algo específico sobre esse local. O local que o Senhor Jesus esteve, o local que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse é o meu relato sobre o Muro das Lamentações. Eu espero que um dia você esteja aqui em uma das nossas caravanas. Vai ser um tempo muito gostoso caminhar aqui pelas ruas de Jerusalém, conhecer lugares interessantes como esse, também aqui embaixo os túneis, aqui próximo o Centro Davidson e tantos lugares maravilhosos que nós temos para visitar aqui na Terra Santa. Te vejo aqui em Israel e, como nós sempre dizemos, escolha o destino, a Abbey Travel leva você.